profeta. Esse é o título. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Pode sentar, igreja do Senhor. Senta um minutinho. E Deus, Ele tem algo para falar conosco através da sua palavra. Louvado o nome do Senhor. Sabemos que a palavra de Deus, ela sempre tem uma direção certa para falar com nossas vidas. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor falando dessa maneira: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Quem serve um Deus morto, serve um Deus que tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. Mas nós servimos um Deus que fala dessa maneira: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu enviei. Por quê, irmãos? Aleluia. Quando Deus envia a sua palavra, é para nos despertar, é para nos orientar, é para nos alimentar, porque a palavra de Deus é pão que alimenta a alma, é água que mata a sede da alma. Aleluia, glória a Deus. É consolo, é bálsamo para que cure, aleluia, as feridas do nosso coração. Louvado no Senhor. O título aqui já é forte. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Louvado o nome do Senhor. Isaías, aleluia, teve naquele momento um grande encontro com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Um encontro que ficou marcado na vida do profeta Isaías. Louvado o nome do Senhor. De repente, Isaías vê, ele contempla uma grande visão. O Senhor Jeová, o Senhor dos exércitos, assentado sobre um alto e sublime trono. Oh, glória a Deus. À volta do Senhor estava o serafim. Diz a palavra, essa visão tremenda que Isaías teve. Cada serafim tinha 6 asas, diz a palavra de Deus. Com 2 voavam, com 2 se cobria. Aleluia, glória a Deus. Exaltavam o Senhor e não cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado o nome do Senhor. Que tremendo, né, irmão? Isaías, tendo aquela visão, ele começou a entender como que Deus é grande. Louvado o nome do Senhor. Como que Deus é santo, poderoso. E ele olhou para dentro dele
tendo aquela visão e começou a enxergar as falhas dele. Louvado o nome do Senhor. Quando Deus abre os olhos do homem e da mulher, que ele começa a contemplar a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, aí ele olha, nós olhamos para nós e dizemos, aleluia, que nem Davi diz, quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? Ou o filho do homem para que o Senhor o visite? Naquele momento Isaías falou com ele mesmo, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele pensou que ia perecer, mas diz a palavra de Deus, um daquele serafim voou e pegou uma brasa acesa, como uma tenaz, uma brasa acesa. Brasa acesa, quando aquela brasa está cheia de fogo, irmãos, vermelhinho. Aquele anjo se aproximou do profeta Isaías e tocou nos lábios dele. Aleluia, glória a Deus. E o anjo falou para ele, purificado foi os teus pecados, louvado o nome do Senhor. Naquele momento, aleluia, glória a Deus, eu creio que Deus tirou de Isaías aquela dúvida, aquela preocupação, porque ele não se sentia, aleluia, glória a Deus, não se sentia assim apto para fazer a obra do Senhor, para atender o chamado de Deus. Mas quando o anjo tocou nos lábios dele, aquela brasa foi tirada, aquela iniquidade da vida dele. Eu creio que ele falava muitas coisas que desagradavam ao Senhor, mas Deus ali trabalhou na vida de Isaías, purificou o pecado dele. Um homem já transformado não poderia rejeitar o chamado do Senhor. Aí Deus fala, quem há de ir por nós? Aleluia, glória a Deus. E Isaías pode dizer, eis-me aqui, louvado o nome do Senhor, envia-me a mim. Muitos profetas, quando o Senhor chamou, quis fugir da responsabilidade de levar a mensagem de Deus. Mas Isaías disse, eis-me aqui, já estava purificado, aleluia, glória a Deus, já estava preparado para ir anunciar as boas novas do reino do Senhor. E Isaías foi o maior profeta do Antigo Testamento, aleluia, glória a Deus. Isaías foi levantado por Deus e foi um dos profetas que mais profetizou sobre o Messias, louvado o nome do Senhor. Uma das profecias do profeta Isaías dizia, um menino nos nasceu, seu nome é Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade, louvado o nome do Senhor, Deus forte, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque diz a palavra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, exaltado o nome do Senhor. Então, Jesus, ele sempre foi 100% homem e 100% Deus, aleluia, glória a Deus. Ele nasceu ali do ventre de Maria e veio nessa terra, aleluia, louvado o nome do Senhor. Ele é a mensagem viva de Deus para nós, exaltado o nome do Senhor. Ele cresceu, ele deu a sua vida, louvado o nome do Senhor, para que hoje nós tivéssemos direito de salvação e de vida eterna. Diz a palavra de Deus, todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio e ele é a porta. Por isso que Jesus diz dessa maneira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como a pessoa ir direto a Deus. Tem que crer que Jesus, ele veio aqui, pagou um preço,
Louvado o nome do Senhor. Derramou a última gota do seu sangue para que hoje nós tenhamos direito de salvação e vida eterna. Nós tínhamos uma dívida, e essa dívida era o pecado. O pecado ele nunca sai de graça. O pecado ele tem um preço. Mas Jesus pagou esse preço, derramando a sua vida. Louvado o nome do Senhor. Agora é Ele que pagou esse preço, nós se chega a Ele. E através dele nós recebemos o perdão. Louvado o nome do Senhor. Então, irmãos, tudo é difícil. Nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quantos não têm valorizado? Quanto qualquer coisa já não quer mais vir para a casa de Deus, já não quer adorar a Deus. Qualquer problema que passa, quer jogar tudo para o alto, mas o Senhor Jesus pagou um preço muito alto pela nossa salvação. Louvado o nome do Senhor. Diz a palavra que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Louvado o nome do Senhor. Então o adversário está aí na terra, matando, roubando, destruindo, enganando. Louvado o nome do Senhor, mas o nosso Jesus ele veio para dar vida. Ele diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. No momento que nós recebemos Jesus em nossa vida, no momento que nós cremos em Jesus, nós já temos dentro de nós a vida eterna. Porque Jesus já habita em nós. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana, que ela perguntou para o Senhor Jesus, dizendo: os nossos pais diziam que nós temos que adorar no monte, e os judeus adoram em Jerusalém. Mas Jesus disse para ela: a hora é, e o tempo é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não importava o lugar que os adoradores adorassem o Senhor. Importava a qualidade da adoração, que os verdadeiros adoradores adorassem o Senhor em espírito e em verdade. E Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado o nome do Senhor. E nós que estamos aqui nesta noite, temos que ser verdadeiros adoradores do Senhor. Por que o Senhor fala verdadeiros? Se Ele fala verdadeiros, é porque tem também aqueles que não é verdadeiro. Aquele que quer adorar o Senhor, mas somente com outros interesses, somente querendo bênção. Mas quando tem verdadeiro adorador adorando, Deus manifesta a sua glória, Deus manifesta o seu poder. Louvado o nome do Senhor. Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores. E quando eles começaram a adorar a Deus ali naquela prisão, aconteceu um terremoto naquele lugar, diz a palavra de Deus. As correntes caíram por terra, as algemas se soltaram de todos e ficaram todos libertos ali, e a presença de Deus naquele lugar. Porque aonde tem verdadeiro adorador, tem glória de Deus, tem unção de Deus, tem a presença de Deus na casa. Amém? Aonde tem verdadeiros adoradores, as barreiras caem por terra, as muralhas caem por terra, as barreiras caem por terra na oração, as enfermidades caem por terra na oração. Mas aonde tem verdadeiro adorador, Deus também se faz presente e opera através do louvor. Deus habita no meio dos louvores. Exaltado é o nome do Senhor. Então, Jesus queria que aquela mulher samaritana entendesse, louvado o nome do Senhor, que Deus não está preso em espaço, em lugar,
mas Ele é onipresente. Exaltado o nome do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? E em breve, os países tudo iria receber a mensagem de Deus, iria crer no Senhor Jesus. Porque Jesus, ele disse: ide a toda criatura, pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nós voltando a meditar aqui nesta visão maravilhosa que o profeta Isaías teve, uma visão gloriosa. Eu creio que aquela visão foi tão gloriosa que nunca mais o profeta foi o mesmo. Ele começou a valorizar mais a glória de Deus, a valorizar mais as coisas do Senhor. E quando o crente começa a dar mais valor nas coisas de Deus, que ele abre o coração para o Senhor, Deus cada vez mais vai mostrando as coisas para o crente, vai exaltando ele. Louvado o nome do Senhor. Exaltado o nome do Senhor. Naquele momento, o profeta Isaías começou a profetizar, e ele profetizou muitas coisas. Louvado o nome do Senhor. Deus começou uma grande obra na vida do profeta Isaías. Louvado o nome do Senhor. Ele começou como escriba ali, mas depois dessa visão, Deus mostrou para Isaías que Deus queria levar Isaías muito mais longe. E hoje Deus está falando para a igreja. Deus, ele quer te dar uma visão também espiritual. Deus também, ele quer te purificar, como tocou em Isaías com brasa viva, e ele foi purificado. Deus quer tirar aquilo que impede você de entender a palavra de Deus. Deus quer tirar aquilo que impede você de se aproximar mais de Deus, de entender mais o mistério de Deus, de contemplar mais a glória de Deus. E Deus fala para a sua igreja, Ele quer te dar a visão do céu, Ele quer te revelar algo novo, Ele quer te usar, Ele quer transformar a tua vida, como transformou a vida do profeta Isaías. Louvado o nome do Senhor. Deus quer transformar a tua vida, como transformou a vida do profeta. Glorificado é o nome de Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Isaías é um dos profetas maiores, mas o profeta Ezequiel também teve uma grande visão. Tremenda que nessa visão do profeta Isaías, se os irmãos lerem Ezequiel ali no capítulo 1, os irmãos vão ver que ele diz ali na sua palavra: eu estava junto ao rio Quebar, de repente o céu se abriu e eu vi visões de Deus. Aleluia. Ali Deus mostrou coisa gloriosa para o profeta Ezequiel, porque Ezequiel foi um profeta de dentro do cativeiro, no momento que o povo estava ali cativo. Louvado é o nome do Senhor. E Deus fala para o profeta Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Exaltado o nome do Senhor. Eu te envio aos filhos de Israel, a nação de Israel, aos filhos rebeldes. Eles não vão querer te dar ouvido, mas hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E ali Ezequiel começou a profetizar no meio do cativeiro. Ele tinha uma missão difícil, porque é um povo que tinha perdido as suas casas, tinha sido levado para a Babilônia, e ali Ezequiel começou a profetizar. Por isso que em Ezequiel 37, louvado o nome do Senhor, ele vê aquela visão que Deus mostra para Ezequiel, um vale cheio de ossos. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E Deus faz a pergunta para o profeta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel profetizou para um povo que estava sem esperança, para um povo que foi levado cativo, que perdeu tudo que eles tinham. E Ezequiel profetizou para aquele povo:
foi difícil, mas Deus, eu creio que Deus confortava o coração daquele povo. Ezequiel disse para Deus: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus fala para o profeta Ezequiel: Filho do homem, profetiza sobre este vale e diz: Vale de osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, quando a pessoa ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é penetrante, como diz a Bíblia. Mais penetrante do que uma espada, aguda de dois gumes. A palavra de Deus, diz a Escritura, que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Louvado o nome do Senhor, das juntas e medula. Glorificado o nome do Senhor. Então, no momento que o profeta começou a profetizar, exaltado o nome do Senhor, diz a palavra de Deus que houve um ruído enquanto Ezequiel profetizava. Se fez um rebuliço e juntou ali cada osso no seu osso. Louvado o nome do Senhor. Deus fez algo tremendo na visão do profeta Ezequiel, enquanto Ezequiel profetizava. Houve aquele barulho. Houve, aleluia, aquele ruído, aquele rebuliço. Por que o rebuliço, irmãos? Um osso que estava espalhado foi se juntando. E Deus foi colocando no lugar certo, exaltado o nome do Senhor. E de repente, o profeta Ezequiel vê um exército grande de pé. Louvado o nome do Senhor. O que nós podemos entender desta palavra? Que aquilo que estiver fora do lugar em nossa vida, Deus também vai colocando no lugar. Louvado o nome do Senhor. Deus traz uma revelação para nós através dessa palavra do profeta Ezequiel, que aquilo que estiver fora, o Senhor coloca no lugar. E diz a palavra do Senhor que foi juntando cada osso no seu osso, e Deus colocou de pé um exército grande e extremo. O exército era grande. Louvado o nome do Senhor. Então o profeta Ezequiel continua a profetizar. Diz a palavra do Senhor que veio nervo, cresceu carne naquele exército. E o Senhor fala para o profeta: profetiza sobre o espírito e diz: vem dos quatro cantos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Louvado o nome do Senhor. E Ezequiel profetizou e veio o espírito de vida sobre aquele exército. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, para o nosso Deus não há impossível. Deus, ele pode levantar aquele que está caído. Deus, ele pode trazer a esperança para aquele que perdeu a esperança. O Senhor manda dizer aqui nesta noite que não há impossível para o nosso Deus. Louvado o nome do Senhor. E o nosso Deus não mudou. Ele era no passado e ele é o mesmo Deus. Diz a palavra que Deus era, é e será eternamente o mesmo Deus. Louvado o nome do Senhor. Se você tem um problema nessa noite, problema que para você está difícil, para você não vê solução, sabe que o Deus de Isaías, o Deus de Ezequiel, é o Deus que está presente aqui em nosso meio. E ele manda dizer para a sua igreja que ele não mudou. Ele vai resolver o problema de cada irmão, de cada irmã. Ele vai resolver o teu problema. Se é enfermidade dentro do teu lar, ele vai curar. Louvado o nome do Senhor. Se é uma porta que está fechada, ele vai abrir. Mas muitas vezes o Senhor fala para nós: aguarde um pouquinho, porque tudo tem um momento certo. E nós ficamos ansiosos. Nós falamos assim: meu Deus, eu estou com pressa da minha bênção não chega.
É quando o Senhor fala para nós: lançai sobre mim as vossas ansiedades, lançar perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Louvado o nome do Senhor. O Senhor vai nos preparando, até o momento certo dele chegar e entregar a bênção e a vitória. Se você tem clamado a Deus, não desista, porque o Senhor está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Muitas vezes nós estamos que nem aquela mulher que era de outra nação. Ela veio gritando atrás do Senhor Jesus e Jesus continuou andando. Parecia que ele não estava ouvindo, porque Deus estava provando aquela mulher. Talvez nesta noite o Senhor também está te provando, mas ela perseverou e se jogou nos pés do Senhor. E o Senhor disse: mulher, deixa eu saciar os filhos, porque eu sou enviado aos filhos de Israel. Mas aquela mulher disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Ela queria um pouco da bênção, um pouco da vitória. E muitas vezes nós pensamos assim: meu Deus, eu me sinto indigno de receber as bênçãos. Ou nós pensamos: nós somos tão falhos, será que o Senhor está olhando para nós? Mas Ele está provando, que nem estava provando aquela mulher, mas Ele está preparando a bênção, a vitória. E o Senhor manda dizer que no momento certo, quando você menos pensar, a tua bênção chega, a cura acontece dentro do teu lar, a porta se abre, aquilo que para você estava impossível, você vê Deus mudando, Deus trabalhando, porque nós não servimos um Deus, nós servimos um Deus verdadeiro. Louvado o nome do Senhor. Mas este Deus, Ele nos prova, e Ele tem provado a sua igreja. Ele prova o crente como ouro no fogo, Ele prova o vaso. Exaltado o nome do Senhor. Mas em cada provação, Deus nos abençoa mais. Cada vez que o crente é provado, Deus opera na vida dele, e ele vê mais Deus trabalhando. O Senhor manda dizer nessa noite que Ele vai fazer uma mudança na vida de pessoas aqui no nosso meio. Ele vai te dar mais unção, Ele vai te dar mais ousadia, que nem Ele fez na vida do profeta Isaías, que Deus colocou ele de pé e levantou ele por um grande profeta, para uma obra muito grande. Exaltado o nome do Senhor. O Senhor quer que nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui. Exaltado o nome do Senhor. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado o nome do Senhor. E Deus cumpriu na vida do profeta uma grande obra. Foi um profeta que profetizou sobre o Messias. Louvado o nome do Senhor. Ele escreveu 66 capítulos do seu livro. Louvado o nome do Senhor. O maior profeta do Antigo Testamento. Louvado o nome do Senhor. No momento que ele estava profetizando, as pessoas não davam crédito, tanto que ele perguntou: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas depois eles viram que tudo que ele profetizava se cumpria, porque quando a profecia é de Deus, ela se cumpre. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale mais alto e mais claro em cada coração. Amém? Que Deus possa esclarecer em cada coração dessa mensagem. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para me transmitir para a igreja. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja. Louvado o nome do Senhor.